Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações das pessoas nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. Olha só, os cursos técnicos correspondem à prática, enquanto os cursos superiores, como todos sabem, estão mais para a teoria e conhecimentos científicos. E de acordo com pesquisas brasileiras, sobram estudantes de nível superior, mas faltam profissionais que tenham o nível técnico. As empresas estão exigindo profissionais que tenham conhecimento prático, em detrimento da teoria dada nas universidades. E para resolver o problema da mão de obra qualificada, segundo o consultor de carreiras, o Max Geringer, apostar primeiro em uma formação técnica e depois fazer uma graduação é a saída encontrada por muitas pessoas. Ainda segundo ele, as empresas estão atrás deste perfil de profissional. E para ter esse funcionário, muitas indústrias mostram seus próprios centros, montam seus próprios centros, de formação profissional. É isso que tem feito a diferença nessas empresas. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do Cristiano Arcoverde, ele que é radialista e jornalista, supervisor de estágios do curso de Rádio e TV do Senac. E além dele também contamos com a presença do Saulo Veríssimo, ele que é diretor comercial e acadêmico da Sumo Consultoria e também consultor em educação corporativa e carreira. E inclusive ele trouxe aqui uma vaga de curso a ser ofertada aos nossos telespectadores e internautas também que participarem hoje aqui no programa Assunto do Dia. Um curso de estratégias comportamentais que trata sobre motivação, comunicação, negociação e vendas da Sumo Consultoria. Então você vai poder participar tanto através das nossas redes sociais, como também através do telefone. E a gente vai sortear no final aqui uma bolsa de estudos, uma vaga aqui nesse curso de estratégias comportamentais. Mas vamos ouvir também mais uma pergunta das pessoas nas ruas. Vamos conferir. Eu gostaria de saber qual a diferença entre o ensino técnico e o ensino superior. Muito bem. Inclusive já tratamos aqui alguns desses pontos, mas vamos trazer novamente, tá certo? Essa resposta, talvez você que esteja ligando o seu televisor agora, nos assistindo neste momento, também através da internet, você vai poder saber quais são as diferenças. Vamos a mais outra pergunta. O curso técnico e curto caminho para o emprego? Muito curto, inclusive, já falamos sobre isso. É muito importante você investir nisso. Inclusive o Max Geringer, nessa frase, a gente citou agora há pouco, trata bastante desse ponto. Vamos a mais outra pergunta. Como fazer para escolher um curso técnico ou superior? Muito boa essa pergunta. Agora sim, a gente vai encaminhar essa pergunta aqui para o Saulo poder responder. Mas antes, Saulo, lembra que o Cristiano Arcoverde tinha um outro ponto para trazer? Isso. Não é isso, Cristiano? Sobre a questão da formação básica, essa estrutura familiar também é importante. Isso. Faz toda uma diferença, porque normalmente a minha mãe, nossas queridas mães, a minha querida mãe, ela sempre diz algo que é bem interessante, uma frase que todo mundo conhece. Costume de casa, vai à praça. Vai à praça. Eu digo assim, o costume da sua educação vai lhe levar, você vai levar para um ambiente de trabalho também. Com certeza. E isso tem prejudicado muitas pessoas ao longo do processo, da vivência dela em relação a permanecer no mercado de trabalho ou ser demitida da empresa ou, enfim, vivenciar situações difíceis por causa da má educação. E um outro ponto importante que o Saulo ia trazer aqui sobre essa reflexão do primeiro bloco. É claro, a gente vai responder aos que participaram aí, que a gente observou, mas vamos tentar refletir sobre esse ponto também que o Cristiano trouxe para a gente. Para você ver como isso é marcante. Até 5 anos atrás, as empresas faziam processos seletivos para preenchimento de vaga. Então você tinha um perfil e você tinha um currículo e ao se encaixar, isso já dava 80% de acesso àquele candidato à vaga. Hoje, todos os processos seletivos são focados em competências comportamentais. Competências são os conhecimentos, habilidades e atitudes que o indivíduo possui. Então, tudo que o Cristiano falou aqui agora casa desde o momento do recrutamento e seleção. Na hora que a gente pega um currículo, eu costumo dizer que o currículo é como uma bula de remédio para uma necessidade que a empresa tem. Então, aquele que mais se enquadrar vai ser convidado. Mas a competência comportamental, não só no processo, então, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar,
a forma de negociar conflitos, por exemplo, no dia a dia da empresa vai fazer a diferença, inclusive, se aquele profissional quer crescer na empresa, chegar a ser líder, ele pode sim desenvolver a competência da liderança, né? A gente tem falado aí nesse trabalho de estratégias comportamentais, é justamente usar essas competências que a gente tem, algumas vêm de casa. Eu brinco que minha mãe me formou vendedor, porque aos 4, 5 anos de idade, ela já me incentivava a brincar de comercializar coisas. Era uma pipoca, era um brinquedo. Então, isso já foi sendo desenvolvido em mim de infância. Entra um pouco nessa pergunta da telespectadora. O que escolher? Né? Que caminho seguir? Essa base vai ajudar o profissional. Que a gente, muitas vezes, pega um adolescente de 18 anos e força ele a decidir a vida profissional dele ao longo dos próximos 30, 40, 50 anos. Então, é necessário que na escolha sejam vistas essas competências, as tendências que você tem. Então, aquele mais introspectivo vai buscar fugir um pouco do público ou desenvolver isso. Aquele mais extrovertido, ele vai buscar talvez a interação com o público. Isso tem que ser observado na hora de decidir a sua carreira, seja para o curso técnico, seja para o curso superior, seja até mesmo para ingressar no mercado de trabalho sem essa qualificação, que não é aconselhável. É fato que na hora que esse processo de triagem de currículos é feito, essas competências acadêmicas são muito vistas. E o curso técnico é bem visto, principalmente para quem quer ingressar no trabalho ou para quem quer dar algo a mais na formação acadêmica e universitária. Como é importante esse momento de escolha, não é? É por isso que se faz tanto o teste vocacional, o tão famoso teste vocacional. Perfeito. Para a pessoa realmente saber qual vai ser a sua diretriz futura, o seu caminho que você vai seguir, que você vai trilhar. Eu que o diga, né? Por exemplo, você vê, eu sou jornalista, radialista. Hoje, eu poderia ser um veterinário. Eu poderia ser também um jurista, né? Advogado, tentado um concurso para um juiz, promotor, eu poderia fazer direito. Era o sonho dos meus pais, os sonhos dos meus pais. Enfim, direito, e eu tentei fazer medicina veterinária, contabilidade, administração. Quer dizer, eu estava realmente sem saber o que ia fazer da vida. Precisando de um norte mesmo, Exatamente. Né? Daí que Deus me orientou, eu fui fazer a área de comunicação. Mas até aí, então, é difícil realmente esse momento de escolha, não é? E esse momento de escolha, a participação da família é muito importante e, em alguns casos, perigosa. Porque muitas vezes o pai ou os pais, eles querem que o filho exerça a profissão que eles querem. E os pais têm que ter consciência que isso é uma construção vivenciada, né, por aquela criança, por aquele adolescente, por aquele jovem. Essa escolha profissional, claro, tem que ser acompanhada, é importante, é bem interessante. Por exemplo, no Senac, a gente tem alguns cursos que são bem voltados para esses meninos que estão começando. Né? E uma outra coisa dentro desse aspecto que eu vou observar é o seguinte: como nesses últimos tempos o governo, de um modo geral, também tem investido nessa área de formação técnica. A gente não só pode tratar da questão da formação técnica. Há um incentivo muito grande para isso. Muito grande. Eu sempre gosto de dizer a alguns amigos que a gente não via isso há muitos anos atrás. Né? A gente tinha uma escola técnica e pronto, era uma batalha, era um vestibular, como até foi dito na matéria inicial do programa. Mas hoje, por exemplo, hoje existem programas do governo, não somente a nível estadual, mas também federal, que incentivam esse adolescente, esse jovem, a ingressar por um curso técnico, e isso dá um encaminhamento na vida profissional daquele jovem. E justamente um dos pontos aqui, Cristiano, que vou abrir esse parênteses aqui para a participação do público, né? A Tefani Pessoa, ela diz aqui: se tem filhos, eu tenho filhos adolescentes, qual seria o melhor encaminhamento profissional no estado, a exemplo do Porto de Suape, não é, com o crescimento que tem, ou área de informática técnico ou superior? Está aqui a participação dela, ela também está tentando ajudar os filhos, né, adolescentes, a seguir uma carreira, não é? De repente, aproveitando esse momento, esse boom de crescimento econômico do estado, principalmente do Porto de Suape, Complexo de Suape, perdão, enfim, com esse crescimento muito grande. Temos também a Crislaine Albuquerque. Por favor, me responda, quero fazer um curso técnico de contabilidade, é aconselhável em relação ao mercado de trabalho atual? Está aqui a participação. O Eliabe Serafim, não é, que é o nosso amigo, sempre participa conosco aqui. Felipe Cavalcante, parabéns pelo tema que o programa está nos proporcionando nesse momento, assim como os entrevistados, principalmente ao Saulo Veríssimo, pela sua contribuição na educação corporativa e técnica no mercado de trabalho. Quanto à enquete, entendo que um esteja interligado ao outro, a questão do curso técnico, curso superior, que o profissional técnico ou a profissional técnico pode sim até ganhar um pouco mais daquele que tem nível
superior e vice-versa. Está aqui a participação do Eliabe Serafim. Agora, com relação ao que a Tefani trouxe aqui, né, essa dúvida, professor Cristiano, qual seria a melhor tendência hoje, né, com esse complexo de SWAP? Será que é importante investir numa carreira para ingressar lá no complexo? O que ela vai precisar identificar, por exemplo, no filho adolescente, são as aptidões e as inclinações práticas na vida daquela criança ou do adolescente para uma carreira, né? Ela pode começar a identificar algo nesse sentido. E a partir daí, eu também não sei qual a idade do filho dela, é uma questão até que fica bem delicada, dar um parecer em relação a isso. Mas assim, independente desse contexto, é bom que se observe as aptidões. A melhor coisa, eu gosto sempre de dizer isso, é você fazer aquilo que você ama fazer. Eu estava ouvindo um depoimento de Chico Anísio. Né? Chico Anísio, antes de morrer, ele gravou um depoimento e eu tive a oportunidade de assistir. E ele disse o seguinte, ele disse, eu saio da minha casa pela manhã, vou para o estúdio de gravação, gravo uma vez e o diretor manda voltar. Gravo novamente, o diretor manda voltar. Gravo. Já teve dia de chegar a mais de 20 vezes repetindo a mesma gravação. Nossa. Mas trabalhar é pior. Ele levava como, não como um trabalho simplesmente. Exatamente. Né? Ele não levava a profissão dele como um trabalho, algo desgastante, que muito embora existe a parte do suor, existe o trabalho que é exercido, todo o contexto da vivência do trabalho, não tenha dúvida. Agora, você fazer o que você ama, você fazer o que você gosta, é a melhor indicação. Então, o que é que eu aconselho aos pais? É até bom, né, os pais observarem esses detalhes. Por exemplo, você tem um filho, começa a observar as aptidões. Se ele tem uma inclinação maior para as línguas, por exemplo, a gente tem cursos no Senac que meu Deus do céu, quando abre vaga, praticamente para o Senac, em relação a curso de línguas, por exemplo, curso de inglês. Nós temos cursos de fotografia, vários cursos, gastronomia, são várias áreas. Eu estou dando um exemplo do Senac, mas tem muitos outros. Então, o que é importante para o pai? Observar as aptidões. Então, se é mais voltado às línguas, ok, é uma linha. Se ele gosta muito de imagem, se ele gosta, já pode se trabalhar numa área dessa. Não, ele gosta de montar as coisas. Gosta de desmontar e montar. Eu tenho um familiar que ele, desde pequeno, gostava sempre de montar as coisas todas e depois montava. Só que não conseguia montar todinho porque não tinha técnica, né? É complicado. Mas isso você já vai, como pai, identificando aptidões, entendeu? Não quer dizer que lá na frente, aquele jovem não dê uma guinada e dê uma mudada completamente naquela tendência até inicial que os pais pensavam. Mas é uma coisa que, assim, é uma dica para os pais, uma dica também para a telespectadora que participou aqui com a pergunta. Inclusive, o que o Serafim também trouxe para a gente é importante, né? A questão de sempre observar a tendência do mercado e, claro, saber que tanto o curso técnico como o curso superior pode gratificar mais e vice-versa. Isso aí é uma tendência que pode acontecer. E é bom observar uma coisa, eu vou pegar o gancho aí do Cristiano, as tendências, elas às vezes mudam. E a escolha de uma profissão hoje, lá na frente, pode tornar essa profissão obsoleta. Talvez há 10 anos, 20 anos atrás, ser torneiro mecânico era o sonho de muitos jovens. Hoje a profissão praticamente não existe. Então, na hora da escolha, na hora de direcionar os filhos, é importante entender que eles são seres humanos com suas particularidades, individualidades, e não dá para o pai definir dessa forma. Ele pode dar o leque de opções.